nós sabemos que em 1958 o Brasil conquistou sua primeira Copa, mas a gente talvez pode não conhecer essa história tão a fundo. Então é interessante estudar um pouco o contexto por trás dessa conquista. Porque esse Brasil fez história e calou a boca de muitos europeus, colocando o Brasil no topo e tornando ele definitivamente o país do futebol. Bom, a Copa pela sua segunda vez consecutiva aconteceu na Europa. A bola da vez era a Suécia e ela foi escolhida como país sede já em 1950 e seria o primeiro país a receber uma Copa sem a presença de Jules Rimet, que tinha morrido. O país teve 12 estádios e cidades sedes para o torneio, com 3 estádios sendo construídos. Já outros 2 foram ampliados, mas no geral os estádios eram de médio porte, porém isso foi mais do que suficiente para abrigar os torcedores. A demanda por ingressos foi suprida com folga, porque apenas 63% dos assentos foram ocupados por torcedores durante o torneio. Uma porcentagem ridícula para uma Copa, realmente, mas a competição não perdeu a importância. A questão é que a TV entrou no jogo e daí teve toda uma disputa. Muitas pessoas achavam que não fazia sentido mais ir aos estádios porque elas poderiam assistir no conforto da sua casa. 53 países se inscreveram nas eliminatórias para tentar conquistar uma das 14 vagas disponíveis para a competição. As outras 2 vagas restantes foram ocupadas pela Alemanha, que era a atual campeã, e a Suécia, que era o país sede, então eles tinham uma vaga garantida. Durante os jogos eliminatórios, as principais zebras, foram a não classificação do Uruguai e da Itália, que eram seleções bicampeões mundiais. A Copa teve 4 grupos com 4 seleções. Cada grupo tinha uma seleção sul-americana, uma do leste europeu, uma da Europa Central e uma britânica. As 2 primeiras colocadas avançavam, mas se houvesse um empate de pontuação entre a segunda e a terceira seleção, tinha que ter um jogo de desempate entre elas. Depois disso, as partidas eliminatórias eram disputadas a partir das quartas de final. A seleção brasileira ainda não tinha superado o fantasma de 50, Apesar do Brasil ter ótimos jogadores, faltava o profissionalismo, Faltava planejamento, faltava treinamento, faltava trabalho em equipe. Então a seleção precisava de uma solução, E essa solução teve nome e sobrenome, chamado Paulo Machado de Carvalho. Com a chegada desse homem, o Brasil conseguiu preencher as suas lacunas. Mas talvez não completamente, porque a seleção já se mostrou amadora logo de cara. Os dirigentes não mandaram a numeração dos seus jogadores para a FIFA. Então a entidade teve que fazer um trabalho que não era sua responsabilidade, Inclusive meteu o número 3 no goleiro Gilmar. Mas no fim das contas, a atrapalhada valeu a pena, porque quis o destino que Pelé assumisse a camisa 10. João Avelange, que era o chefão, o presidente da CBD, deu carta branca para Paulo Machado de Carvalho. Carvalho então formou uma comissão, que sempre tomava as decisões em conjunto, e não no individualismo de sempre, Então os jogadores tinham algum poder, alguma influência ali no meio. Então com o Paulo, a relação entre dirigentes, equipe técnica e jogadores melhorou bastante. Além da melhora desses relacionamentos, o Brasil se tornou muito mais profissional, revolucionando com a presença de um médico e um preparador físico na seleção, que fazia um levantamento completo da condição física dos jogadores, que no início da preparação eram 33 no total, então era bastante gente. Mas o ciclo para a Copa de 58 não foi tão bonito e redondo assim. A seleção teve 7 treinadores em 3 anos, um número absurdo. E para completar, a seleção não tinha um time fixo, Não tinha os 11 titulares, sempre no mesmo time. Então os jogadores não tinham um entrosamento tão forte vindo da seleção, E sim dos clubes, porque muitos atletas jogavam, nas mesmas equipes. Para piorar esse caos relacionado à mudança de treinadores, o Brasil anunciou seu treinador para a Copa no mesmo ano da competição. O técnico Vicente Feola não era tão midiático, mas era bem sereno, sabia valorizar seus jogadores e tinha uma boa relação com o Paulo. Então ele foi o treinador escolhido para comandar a seleção 3 meses antes da Copa começar, E ele teve 2 meses para preparar a seleção, num período de treinos intensos. A preparação inicial da seleção aconteceu em Minas Gerais por 10 dias, com aquele amontoado de jogadores. Então, um jogador de cada posição, não iria para a Copa, infelizmente. Então foi criada uma disputa intensa nos treinamentos, para ver quem conseguiria ficar no elenco final e disputar a tão sonhada Copa do Mundo. Então ótimos jogadores, como o Canhoteiro, ficaram de fora, infelizmente. Dentre esses jogadores tinha um moleque de 17 anos que tinha se destacado muito no Paulistão, e o seu nome era Pelé. Apesar da pouca idade, ele figurava em uma seleção recheada de craques. Porém, o sonho de jogar uma Copa tão jovem quase acabou quando ele sofreu uma lesão
lesão contra o Corinthians em um amistoso e ele pediu para ser cortado. Mas o médico Wilton Gosling, né, garantiu que haveria tempo hábil para a recuperação e o Feola confiou. Pelé e Garrincha também foram prejudicados quando um psicólogo falou que eles não aguentariam a pressão de jogar uma Copa do Mundo. Mas graças a Deus a equipe técnica ignorou o diagnóstico. Alemanha Ocidental, França e Argentina eram as principais favoritas e o Brasil corria por fora. Nossa seleção tinha fama de ser barraqueira e sempre estar envolvida em confusões, então isso não ajudava muito na sua reputação. Uma dessas brigas, né, imensas aconteceu contra a Hungria na Copa anterior, né, de 54, que o Brasil foi eliminado e não soube perder. Existe um pensamento mais ou menos assim, né, que os jogadores do Brasil eram muito talentosos, mas não tinham a disciplina e o emocional necessário para conquistar uma Copa do Mundo. Pelo menos era o que os gringos pensavam, né? E para piorar a nossa situação, o Brasil caiu no grupo da morte. Garrincha ainda não era uma unanimidade, nem chegou a entrar nos 2 primeiros jogos da competição. No primeiro foi mais por uma questão tática, né? E no segundo jogo foi mais por um enfrentamento direto com um lateral violento chamado Slater da Inglaterra. O Pelé não jogou os 2 primeiros jogos por causa da lesão já comentada. Apesar de não contar com a dupla dinâmica, o Brasil começou, né, o primeiro jogo de 3-0 contra a Áustria e empatou por 0-0 contra a fortíssima Inglaterra. Então, se a seleção quisesse se classificar e manter o sonho do título, ela precisaria ganhar da União Soviética na terceira rodada. O problema é que os soviéticos tinham um ótimo preparo físico e um futebol científico. Então, Feola armou um plano e despistou sobre a entrada de Pelé e Garrincha no jogo. Inclusive, ele mudou o horário do treino para os jornalistas não ficarem sabendo dessa alteração. Com a escalação divulgada prestes ao jogo acontecer, né, o clima de surpresa foi grande. No início do jogo, a seleção já começou em cima, meteu 2 bolas na trave e conseguiu marcar um gol com Vavá aos 3 minutos de jogo. No fim, a vitória por 2-0 veio e a classificação também. Para animar um pouco mais o Brasil, né, a Argentina foi eliminada na fase de grupos, né, sendo a lanterninha. Passada a fase de grupos, né, nas quartas o Brasil enfrentaria o País de Gales, que na teoria era para ser um adversário bem simples, um adversário que daria para ganhar com certa tranquilidade, mas na realidade não foi bem assim. Foi um jogo difícil e o Brasil só ganhou porque o Pelé tirou um gol da cartola. Um resultado magro, né, uma vitória por 1-0, né, mas que pelo menos teve o primeiro gol do Pelé em Copas. Enquanto isso, a França, que contava com Just Fontaine e Raymond Kopa, meteu um 4-0 na Irlanda do Norte sem muita dificuldade. Era bom ficar de olho na seleção francesa, porque ela parecia ser a grande ameaça ao título brasileiro. Na mesma fase, a Alemanha também conseguiu passar, né, mas com um resultado magro de 1-0 com gol de Helmut Rahn, que foi o herói da conquista da Copa anterior. Nas semis, então, o Brasil pegou a França, que tinha um forte ataque com o Just Fontaine. O jogo foi uma prova de fogo para o Brasil, que tinha fama de amarelar nos momentos decisivos, nas fases agudas da Copa. A comissão técnica decidiu começar pressionando em cima novamente. E de novo deu resultado, porque Vavá marcou um gol aos 2 minutos. Mas a seleção sofreu um empate e quase amarelou. Entretanto, no fim, Pelé marcou um hat-trick e o jogo terminou 5-2. Parece que foi tranquilo, mas não foi. No outro jogo das semis, a anfitriã encarou a Alemanha Ocidental, que era a favorita. Porém, em Gotemburgo, a Suécia derrotou eles por 3-1. Mas tem um asterisco, porque o árbitro húngaro Istvan deu uma ajudinha. Ele não marcou um pênalti claro em Rahn, não anulou o gol que teve o toque de mão de Liedl da Suécia, e para completar só expulsou o Juskowiak, que brigou contra Ramirim, quando os dois deveriam ser expulsos. Na final, então, o Brasil enfrentaria os donos da casa, e já começou com o pé esquerdo, porque perdeu o sorteio para a utilização da camisa amarela. Lembrando que os suecos também utilizavam a camisa amarela, né? Então o uso da camisa branca foi cogitado, né? Mas a maldição e o fantasma de 50 impediu sua utilização. No fim, o Brasil usou uma camisa azul mesmo, que foi arranjada na correria pelos dirigentes. A seleção sueca poderia não ser do mesmo nível que o Brasil, mas era longe de ser ruim. Ela foi campeã olímpica 10 anos antes e ainda contava com alguns jogadores daquela época. Em 58, seus principais astros eram o ponta Skoglund e o meia Liedl. Então, às 15 horas do horário local, né, com um público de 50 mil no estádio, o jogo começou. A escalação do Brasil era a seguinte: Gilmar no gol, Bellini e Orlando na zaga, Djalma Santos na lateral direita e Nilton Santos na esquerda, Zito e Didi no meio, Zagallo na ponta esquerda e Garrincha na direita. E para finalizar, Pelé e Vavá faziam a dupla de ataque central. A seleção começou mal a final, tomando um golaço de Liedl e quase tomando o segundo gol. Mas Vavá empatou e virou o jogo.
Depois Pelé fez o terceiro, Zagallo fez o quarto e daí pra diminuir, né, o Simonsson da Suécia fez o segundo deles. Mas não adiantou em nada, porque o Pelé fechou o caixão e o fantasma de 50 finalmente foi vencido. Bellini eternizou o gesto de levantar a taça, que na época ainda era Jules Rimet. Outra lenda que estava no elenco era Djalma Santos. Ele curiosamente só jogou a final, mas mesmo assim entrou para a seleção do torneio. Depois do título e o retorno ao Brasil, a seleção teve uma comemoração inesquecível, com muitas festas. Pelé. O que falar de um garoto de apenas 17 anos que colocou uma Copa do Mundo no bolso? No total foram 6 gols marcados por ele, poderiam ser mais se ele jogasse as 2 primeiras partidas da Copa. Ele foi fundamental em momentos complicados nas quartas, semis e final, marcando gols em todos esses 3 jogos. E não foram gols simples, e sim gols complexos que não serão marcados por qualquer jogador. Pelé, com esse desempenho fantástico, colecionou uma série de recordes. Dentre eles, o jogador mais jovem a ganhar uma Copa e a marcar um gol nela. Didi, o inventor da folha seca, com certeza é muito subestimado e até um pouco ofuscado por Pelé e Garrincha. Mas isso não faz sentido nenhum, porque o meia foi o grande responsável pela conquista da primeira Copa do Brasil. Ele já era um jogador experiente e foi fundamental, principalmente na final, reconduzindo a seleção ao jogo depois de ter tomado um gol logo no início. Just Fontaine, o atacante francês detém um dos recordes mais impressionantes do futebol. 13 gols em uma Copa, ele marcou gols em todos os jogos da competição, fazendo um pôquer contra a Alemanha na disputa de terceiro lugar e um hat-trick contra o Paraguai. E apesar de não ter conseguido o título mundial e só ter jogado essa Copa, certamente Fontaine está na história do futebol e nunca vai ser esquecido por esse recorde. Dificilmente alguém conseguirá bater esse número surreal de tentos em uma Copa do Mundo. Essa Copa realmente foi um divisor de águas para o futebol brasileiro. Antes de 58, o espírito de vira-lata era imenso. Os nossos jogadores eram vistos como desleixados e antiprofissionais, bem festeiros, e não eram páreos para o futebol científico da Europa. Mas o questionável Avelange e Paulo Machado de Carvalho ajudaram a mudar esse estigma. E com um time que só contava com craques, não tinha como dar outra. O Brasil se afirmou como o país do futebol finalmente. Bom, meu nome é Matheus e eu peço que você deixe seu like para ajudar no engajamento do vídeo. Também deixe sua inscrição e sua ativação do sininho para sempre estar ligado nas novidades do canal. E eu pergunto para vocês, né, quais recordes são mais incríveis, assim, os recordes do Pelé ou o único recorde do Just Fontaine, 13 gols em uma Copa. Então, no mais é isso. Então, tchau e até logo!